Após sair do Egito, a nação de Israel novamente caiu sobre a servidão. Novamente a nação de Israel, ela não tinha mais vontade própria, seus direitos estavam privados. Ali naquela cidade os midianitas tomavam de conta de tudo. A palavra do Senhor, ela nos revela nessa noite que os midianitas, eles tomavam todos os alimentos do povo de Israel. Israel não tinha vez, Israel não tinha voz. Naquela época estava talvez sem um profeta para poder direcionar o povo. Dessa maneira Deus escolheu Gideão. A Bíblia Sagrada, onde nós temos nessa noite, irmão, ele estava, glória a Deus, aleluia, ele estava malhando trigo para esconder dos midianitas. Ele estava malhando trigo e estava escondendo para poder manter o sustento da sua família. Assim como nós dissemos nessa noite, que os midianitas tomavam de conta de tudo, eles roubavam tudo que o povo de Israel plantava. Gideão estava apenas guardando o que era seu por direito. Nessa noite, irmão, você tem todo o direito de guardar essa palavra em seu coração. A Bíblia diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ali Gideão guardava o seu trigo para ele poder sustentar sua família. Gideão estava malhando o trigo para poder salvar e se manter de pé com a sua família. Apesar deles serem os mais pobres, apesar deles serem, como ele mesmo pela sua boca: olha, eu sou o menor da minha casa e a nossa família é a mais pobre da cidade. Mas o Senhor o escolheu para levar o povo ao livramento. Às vezes, irmão, você pode ser o menor da sua casa, você pode ser o mais humilde da sua rua, mas com Deus você é o maior de todos, irmão. Assim Deus escolheu Gideão enquanto ele estava malhando trigo. E Gideão foi um jovem duvidoso. Muitas das vezes em nossa vida é dessa maneira. E temos que ser assim, irmão. Temos que às vezes ter o pé atrás, mas com Deus devemos apenas confiar. Só que Gideão foi duvidoso. O Senhor disse: eu sou contigo, varão valoroso. E diz a Bíblia que o anjo estava ali perto. Gideão, Deus te escolheu para livrar o povo das mãos do midianita. E Gideão pegou e disse: meu Senhor, como é que eu vou livrar o povo das mãos dos midianitas? Se eu sou o menor, o mais pobre, eu não tenho arma, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo. Mas aquele que está na presença do Senhor, irmão, ele não precisa disso. Ele apenas precisa confiar na palavra do Senhor. E ali Gideão pegou e disse: Deus, eu quero fazer prova. Gideão era um crente duvidoso, mas ele queria saber se Deus era com ele verdadeiramente. Então Gideão disse: Senhor, eu vou colocar um novelo de lã lá fora e vou dormir. Se pela manhã apenas um novelo estiver molhado e o resto da terra estiver seca, eu sei que o Senhor é comigo. A Bíblia diz que Gideão apressadamente se levantou pela madrugada. A Bíblia Sagrada revela, não é mentira minha, palavras de Deus. Apertava o novelo, irmão, que dava para encher uma taça. E o resto em volta tudo seco, irmão. E você ainda duvida do Deus que você serve ainda. Gideão foi duvidoso, queria provar Deus mais uma vez. Senhor, me permita mais uma vez provar. Agora eu quero que tudo esteja molhado e apenas o novelo esteja seco. A Bíblia diz que conforme a palavra que Gideão deu, amanheceu no outro dia. Tudo estava molhado, irmão, e apenas o novelo de lã estava seco. Você ainda duvida, irmão, da capacidade do seu Deus? Gideão podia estar duvidoso, mas ele queria saber quem que estava ao lado dele. Os midianitas, irmão, eram 135 mil homens, lutadores, guerreiros, com espada, com lança, com escudo. Como é que pode um jovem pobre, humilde, livrar uma nação da mão desses homens? Diz a Bíblia, Deus pegou de Gideão: convoca os melhores soldados, que nós vamos sair à guerra. Gideão saiu anunciando, parecia o concurso da PM, irmão, quando sai. Diz que apareceram 32 mil homens convocados, guerreiros, valentes, para levantar a bandeira de Israel.
Só que Deus olhou e disse: Gideão, ainda é muita gente para me poder dar a vitória. Esse povo aí vai bater no peito e vai dizer que foram eles que venceram a guerra. Não foi a minha vontade que foi feita. Deus pegou e disse: Gideão, começa a gritar no meio do povo. Quem for medroso e covarde, que volte para casa. A Bíblia Sagrada diz que 22 mil homens, irmão, pegaram a sua espada, a sua lança, seu escudo e voltaram para casa. Primeira coisa que eu aprendo aqui nessa palavra, irmão, que quem for medroso e fraco não serve para fazer a obra do Senhor. Quem for medroso e não tiver coragem, não precisa nem vir, irmão, porque o Senhor apenas quer os corajosos para fazer a sua vontade. Aqueles que não retrocedem quando o Senhor der uma ordem. Muitas das vezes tem gente que tem medo de entregar uma profecia, com medo do irmão não receber. Mas se o Senhor mandou entregar, irmão, entrega, que quem faz a obra é o Senhor. Muitas das vezes, como o pastor falou agora há pouco, irmão, vamos para o monte, vamos para o monte, vamos para o monte. Acaba que ninguém tem a coragem de ir para o monte. No microfone aqui é bonito dizer: vamos para o monte, irmão. Vamos, eu vou levar todo mundo. Quando chega o dia, a hora, não aparece ninguém, irmão, para ir para o monte. Aparece doença, aparece dor nas pernas, aparece até o frio, irmão, lhe causa dano. Mas por outras coisas, irmão, mundanas, a gente não pensa duas vezes. Quando é para fazer a obra do Senhor, é a dificuldade maior do mundo. E ali eram 32 mil homens. Voltaram 22 mil covardes, irmão, para trás. Deus, Ele não quer quantidade, irmão, Ele quer qualidade. Eram 32 mil soldados. Gideão já ficou com medo. Oh meu Deus, como é que eu vou vencer a guerra com 10 mil homens apenas? Um exército de 135 mil lá na frente. Só que ainda Deus pegou e disse mais uma vez: Gideão, ainda é muita gente para me dar a vida na mão deles. Esse povo ainda vai dizer que foi eles que venceram a guerra, não fui eu. Deus pegou e disse: Gideão, leva esses 10 mil camaradas para beberem água. Olha o mistério, irmão, como é grande. Deus escolheu os seus soldados no momento de beberem água. Só, irmão, que a fonte que eles foram beber água se chamava a fonte do medo, a fonte do terror. Só que eles não sabiam. Talvez eles passaram um dia treinando para a guerra. Gideão talvez ensinou por intermédio da vontade de Deus. Talvez aqueles homens não sabiam nem como segurar uma espada e um escudo. E talvez passaram um dia todo pelejando, aprendendo para irem à guerra. Eram 32 mil, só tinha 10 agora. Aqueles homens estavam cansados, como eles iam para a guerra com sede. Deus disse: Gideão, eu vou escolher, e aquele que eu escolher vai contigo, e o que eu escolher vai voltar para casa. A Bíblia diz que Deus falou: Gideão, aquele que se abaixar e beber a água igual um cachorro, você separa. Aquele que se ajoelhar e pegar a água com a mão e levar a boca, você separa. Gideão ficou alegre porque 300 se abaixaram igual um cachorro. Mas só que esses eram os escolhidos de Deus, irmão. Irmão, você, não sei se você tem cachorro, eu tenho 2 lá em casa. Agora eu vou te explicar o mistério, porque que esses que beberam água igual um cachorro eram os escolhidos para serem os guerreiros de Deus. Porque Deus, irmão, quer soldado que não pensa 2 vezes. Deus quer soldado que no abrir da sua boca já esteja fazendo o que Ele mandou. O Senhor disse: olha, Gideão, leva os homens para beber água. 300 se abaixaram que nem cachorro. Lá em casa eu tenho 2, irmão. Eles bebem água, eles não esperam nem a água descer, eles saem andando, melando tudo na casa, irmão. Eles bebem água ligeira assim, de uma maneira que a gente nem imagina como é que eles bebem a água, mas o potinho seca. Assim Deus quer guerreiros, irmão, que bebam a água, mas estejam a todo momento olhando para um lado e para o outro. Cachorro, ele bebe água assim, olhando para um lado e para o outro, irmão. Ele não para não. Enquanto os que se ajoelharam para beber a água, qualquer momento podia chegar um soldado com a espada e tchu nele.
Mas os que estavam atentos não, talvez não soltaram nem a espada da mão, se abaixaram, foi de cara dentro da água e beberam. Esses são os guerreiros que o Senhor quer, irmão, para fazer a sua obra. Deus não quer ninguém medroso, Deus não quer ninguém covarde, Deus quer homens que sejam fiéis à sua palavra. A confiança aqui daqueles homens, irmão. Vou te explicar mais ainda o mistério sobre a água. Aquela fonte era a fonte do terror. Talvez aquelas águas, irmão, eram desprezadas só por um nome. Imagina a qualidade que era a água. Diz os estudos que aquela água era uma das águas mais contaminadas que haviam na época. Aqueles 300 homens não pensaram duas vezes. Eles queriam saciar sua sede. Enquanto os outros 9.700 que voltaram para casa estavam com a suja. Aquela água, irmão, quando você tira para lavar roupa na torneira, quando chega, que você diz a roupa branca vai ficar preta, era essa água desse jeito, irmão, ali. Mas os 300, eles não queriam saber, eles queriam saciar a sede e ir para a guerra. Gideão, agora que Gideão ficou nervoso, meu Deus, como é que eu vou vencer uma guerra com 300 homens contra 135 mil? A quantidade não importa, irmão, o que importa é a qualidade do soldado. Eram 300, mas eram 300 guerreiros, 300 corajosos, 300 valentes, 300 crentes que dobram o joelho no chão, 300 crentes que clamam o nome do Senhor, 300 crentes que não botam limites em fazer a vontade do papai. Não há limite, irmão, quando a gente confia no Senhor. Talvez o teu problema, irmão, nessa noite, que é um culto de cura e libertação, talvez a tua doença seja algo sobrenatural, mas para o Senhor, irmão, você é um guerreiro, não é um gigante sobre a nossa vida. Você apenas tem que confiar na palavra do Senhor. E ali aqueles homens foram à guerra, só 300. O arraial dos midianitas era 135 mil, irmão, era gente que não se acaba mais. Só que outro ponto que eu te entrego, irmão, para você vencer o seu inimigo, vencer o seu problema, nós temos que ter estratégia. Nós temos que ter estratégia e conhecer o inimigo nosso. Muitas das vezes o nosso maior inimigo, irmão, não é Satanás. Às vezes é nós mesmos. Porque eu e você conhecemos o nosso pecado. Eu e você conhecemos aquilo que nos faz pecar e nos tira da presença do Senhor. E nós às vezes queremos brincar com o nosso pecado, queremos brincar com o Senhor. E Deus, irmão, quer você um soldado corajoso, que está doendo, mas você está ali. Está sentindo frio, mas você está lá no monte adorando ao Senhor. Está faltando tudo na prateleira de casa, mas você está nos pés do Senhor adorando e glorificando o seu nome. E o inimigo, irmão, ele se assombra. Porque esse camarada glorifica tanto a Deus? Se eu já tirei tudo dele e ele ainda continua com fé. Assim como Jó perdeu tudo, ele não blasfemou o nome do Senhor. E às vezes, irmão, por menos que isso, nós viramos as costas para Deus. Menos que isso, nós abandonamos a obra do Senhor. Às vezes não deu certo pagar a conta de água, de energia, abandona a obra de Deus porque Deus não mandou. Não é dessa maneira, irmão. Você tem que confiar e acreditar que tudo vai mudar. Deus, irmão, Ele é o Deus do impossível. Ele não quer que você, Ele não quer fazer por você o que você mesmo é capaz de fazer. Ele quer fazer por você o impossível que você não pode fazer. Essa conta de água está atrasada, você tem 2 mãos e 2 pernas para trabalhar e ganhar o dinheiro para pagar a conta. O Senhor, irmão, é para resolver problema impossível que você não tem capacidade de resolver. E às vezes a gente diz, por que eu estou nessa prova? Irmão, tu quer que o emprego venha te buscar dentro de casa, deitado? Não vai, irmão. Não é assim que Deus trabalha. A Bíblia diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Não é fica sentado, deitado que eu vou mandar, não, irmão. E ali aqueles homens saíram para a guerra. Estou quase acabando, irmão. Chegando na guerra, Gideão conhecia o inimigo. E Deus revela uma palavra a Gideão. Gideão, esses homens, eles são muito
Glória a Deus. Eles são simbolismo, para eles tudo é um simbolismo. E eles tinham em mente que todos os inimigos dele um dia iam voltar contra eles para os matar. Só que a fúria dos inimigos vinha tão grande que as suas cabeças eram como tocha de fogo. Eles não vinham como os inimigos, irmão, aquelas pessoas que os midianitas talvez mataram. Elas iam voltar para pegar eles, mas só que eles iam com cabeça de fogo. Olha o mistério como é grande. E ali a palavra do Senhor diz que Gideão ainda estava duvidoso que ia ganhar guerra, porque Deus disse que, olha, Gideão, tu vai ganhar a guerra como se fosse um só homem. Você não vai precisar desembanhar nem a espada. Eu é quem vou fazer tudo. Gideão duvidou. E Deus disse: Gideão, tu está duvidando ainda? Tô. Pois desce lá no arraial dos midianitas, que eu vou te mostrar como é que vai acontecer o negócio. Ele desceu, diz a Bíblia que ele levou um colega dele com ele. Ele estava tremendo de medo, morrendo, assustado. Chegando lá, ele escutou. Ele ficou só ouvindo assim, irmão, de longe. E um soldado dizia para o outro: rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que um pão torrado arrodeava aqui o arraial. E esse pão, irmão, arrodeava aqui. E era nego correndo para um lado e para o outro. E a espada da gente começava a entrar um no outro. Acabou que a gente mesmo se matava. E o outro dizia: rapaz, pois eu sonhei a mesma coisa também. Para você ver, irmão, como Deus quer. Até o inimigo, ele te diz como é que ele vai ser derrotado. E ali Gideão voltou alegre com seu coração. Voltou para o arraial. Mandou aqueles homens pegarem cântaros e tochas, irmão. Como é que você ganha uma guerra com cântaros e tochas, irmão? Talvez nem a espada aqueles camaradas iam levar, porque não tinha como segurar uma tocha, um cântaro, que é um vaso de barro, e ainda levar a espada na mesma mão para uma guerra. E diz a Bíblia que Gideão mandou os homens formarem ali. A estratégia de Deus mandou para ele. E diz a Bíblia que quebra o cântaro, quebraram. Imagina de madrugada, irmão. Às vezes de madrugada a gente está dormindo, se cai uma agulha no chão a gente se assusta. Imagina você ver uma zoada de 300 pessoas quebrando um vaso no chão. Pouco mais esses homens gritando pelo Senhor e por Gideão. E os homens tudo acendendo as suas tochas, irmão, ao mesmo tempo. Aqueles homens, a Bíblia revela que começaram a se assustar. Era nego correndo para um lado e para o outro. E a espada deles mesmo matou eles. Um ia matando o outro por vontade do Senhor. Se você não acredita nas minhas palavras, irmão, está aqui na Bíblia que nós lemos nessa noite. Aconteceu dessa maneira e eu acredito, porque foi o meu Deus que falou. E na tua vida, irmão, se Ele disse que vai mudar, você acredita e confia, porque vai mudar. Pode estar doendo, mas vai mudar, irmão. Como é que Deus dá uma vitória de 135 mil homens com 301 pessoas, que era Gideão, 301? Imagina o teu probleminha hoje, irmão. Não é nada perante essa guerra que o Senhor venceu. Fica de pé, irmão, para nós orar nessa noite, agradecendo ao Senhor. Agradecer esse Deus que faz milagre. Agradecer esse Deus que tem poder. Agradecer esse Deus que faz prodígio de maravilha, irmão, em nossas vidas. E a partir daquele dia, aquela fonte que se chamava fonte de terror ficou conhecida como a fonte de Gideão, irmão. Quem aí quer beber da fonte de Gideão nessa noite? E se tornar um soldado, se tornar um guerreiro, se tornar um valente, se tornar um soldado que não teme. Os teus problemas, irmão, não são nada perante a palavra do Senhor. O teu problema não é nada perante ao nosso Deus. O teu problema, irmão, ele não vale nada perante ao poder do Deus que nós servimos. Se a tua conta está atrasada, irmão, confia no Senhor. Faz como Gideão, irmão, que confiou na palavra. Quando Deus disse assim: varão valoroso, eu sou contigo. Deus é contigo nessa noite, meu irmão. Deus é contigo para ir lá no teu lar e transformar a tua família toda. O Senhor é contigo, irmão, para transformar e te dar um emprego bom, te dar um emprego novo. Oh, meu Deus amado e meu Deus querido, nessa noite, papai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Pai.
Sem ti nada somos, meu Deus, sem ti nada seríamos, Senhor. Uma guerra ela só é ganha com soldados. Queremos ser os melhores soldados, papai, para guerrear perante, meu Deus, aleluia, contra o inimigo. Meu Deus, nos faz uns soldados valentes, guerreiros que não temem a nada, Senhor. Guerreiros que confiam, meu Deus amado e meu Deus querido, na tua palavra. Essa tua doença, irmão, ela se cura hoje. Esse teu problema financeiro, Deus restaura nessa noite. Deus não quer ver o seu soldado passando necessidade, não. Ele manda, Ele supre. Nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Pode tudo estar faltando, pode tudo estar dando errado, mas o Senhor está no lado. Pode tudo estar fraquejando, mas o Senhor está no barco. O barco pode balançar para um lado e para o outro, mas Ele está dentro do barco. Leva o Senhor para a tua casa nessa noite, irmão. Deixa Ele entrar no teu coração e fazer morada. Deixa Ele entrar no teu coração e fazer a mudança que Ele quer. Não queira que Ele entre no seu coração do jeito que você quer, não. Com a casa suja. Deixa a casinha limpa para Deus. Oh, papai, vem morar no meu coração nessa noite. Vem morar no meu coração nessa noite. Oh, ai, jai, cole, xaramana. Vem morar no nosso coração, papai, nessa noite. Deus, graça te damos, Pai, por até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos falado do teu amor, falado que somos soldados guerreiros valentes e que não perderemos a batalha. Esse inimigo, esse gigante da minha vida, ele vai cair por terra nessa noite e eu vou ser vitorioso para a honra e glória do teu nome. E quem crê diz amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, né? Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo.